Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de matemática Wesley. Na aula de hoje vamos retomar nosso assunto de expressões algébricas. Como eu havia explicado em aulas passadas, as expressões algébricas elas são expressões matemáticas que são formadas por letras, números e operações. Então aqui a gente tem um exemplo, essa expressão algébrica 4x mais 3. Então aqui a gente tem os nossos números, né, o número 4 e o número 3, a gente tem a letra, que nesse caso aqui é o x, e tem as operações. A nossa operação de adição aqui, e aqui entre o 4 e o x também tem uma operação de multiplicação, né, que fica subentendido. Você pode ler essa expressão aqui, por exemplo, como 4 vezes x mais 3. E nós temos algumas classificações para expressões algébricas. Por exemplo, a primeira classificação é o monômio, né? E os monômios, eles são formados apenas por um termo. Então aqui um exemplo claro disso é essa expressão aqui, 4AB, né? Ou também 4 vezes A vezes B. Aqui a gente tem apenas um termo, né? Isso aqui é uma expressão algébrica que é chamada de monômio. Então aqui nesse monômio a gente tem duas partes. A gente tem o coeficiente numérico, que nesse caso aqui vai ser o nosso número 4, né? Esse número 4 aqui, a gente chama ele de coeficiente numérico. Coeficiente numérico. E essas letrinhas que estão acompanhando aqui, nesse caso o A e o B, a gente chama essa parte de parte literal, tá? Então, essa parte aqui, o A e o B, é chamado de parte literal, tá? É a parte literal do monômio. Então, o 4 é o coeficiente numérico e o A e o B é a parte literal. O número, o coeficiente numérico e as letrinhas, a parte literal. Aqui outro exemplo disso é esse exemplo 2, o menos 8. O menos 8 também é um monômio. Ah, professor, mas isso aqui é um número, mas também pode ser considerado um monômio. É um monômio que só tem o coeficiente numérico, tá? Então, esse menos 8 aqui, ele é o menos 8 é o nosso coeficiente numérico. Também, né? Coeficiente numérico. Beleza? Então, os monômios são formados apenas por um termo. Aqui temos mais alguns exemplos de monômios. Nesse caso aqui do exemplo 3, a gente tem o monômio xy, né? Ou você pode ler isso aqui também como x vezes y, porque entre essas duas letras aqui existe uma multiplicação, que fica subentendida. Nesse caso aqui, a gente vê que não aparece nenhum número aqui na frente. Quando não aparece nenhum número, você pode considerar que o número que está aqui na frente é o 1, né? Porque como qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, então não tem necessidade de colocar 1 aqui na frente. Então, nesse caso aqui, o nosso coeficiente numérico é o 1, tá? Apesar dele não aparecer. E a nossa parte literal vai ser o x e o y. Então, eu vou anotar somente a parte literal aqui, né? O x e o y. Isso aqui é a nossa parte literal, tá? E o coeficiente numérico vai ser o número 1, que está aqui na frente, né? Não está aparecendo, mas sempre que não aparece um número aqui, você considera que tem um número 1 aqui na frente, tá? Então, o nosso coeficiente numérico, ele seria o número 1. Aqui no exemplo 4, a gente também tem esse monômio, que é o menos 3zw, né? Ou se não, o menos 3 vezes z vezes w. Nesse caso aqui, o nosso coeficiente numérico é o menos 3. O menos 3 é o coeficiente numérico. E o z e o w é a nossa parte literal, tá? Então aqui o z e o w vai ser a parte literal. É a parte literal do monômio. A parte literal é sempre a parte que aparece as letras, beleza? A gente também tem outra classificação que é chamada de binômio, tá? Os binômios. Os binômios, eles são formados por dois monômios, né? E esses monômios, eles estão separados por uma adição ou subtração.
Então aqui temos alguns exemplos. O exemplo 1, 4AB mais 5C. Aqui eu tenho dois monômios, e dois monômios a gente chama de binômio, tá? Então aqui eu tenho 4AB, e aqui eu tenho um sinal de mais que está separando aqui esses monômios, tá? Então eu tenho um binômio aqui. E nesse binômio nós também temos o coeficiente numérico e a parte literal. Aqui no primeiro termo, o 4AB, o coeficiente numérico vai ser o 4 e o AB é a parte literal. Aí eu tenho um sinal de mais, né, que separa os dois monômios. Aqui no segundo termo, eu tenho o coeficiente numérico que é o 5 e a parte literal é o C, tá? Então eu tenho dois termos, né? Eu tenho dois monômios, eu chamo de binômio, tá? Aqui no exemplo 2, eu também tenho um binômio. Eu tenho dois termos aqui, dois monômios, que eu chamo de binômio, tá? Então aqui o nosso binômio é a ao quadrado menos b ao quadrado. Aqui o a ao quadrado é a parte literal do primeiro termo, né? Que é a letrinha. E o b ao quadrado é a parte literal do segundo termo, tá? Aqui, como não aparece nenhum número na frente, você pode considerar que tem um número 1 aqui na frente, como eu já havia citado. Então, aqui nesse caso, o coeficiente numérico, aqui seria 1 positivo, e aqui seria menos 1, porque tem esse sinal aqui na frente, tá? Mas, nesse caso aqui também temos um binômio. Temos dois monômios, né? E entre meio eles, um sinal de subtração. Então, isso aqui é um binômio. Aqui no exemplo 3, a mesma coisa. Aqui nós temos 5AB mais 3CD ao quadrado. Aqui nós temos dois termos, temos dois monômios, e dois monômios a gente viu que é chamado de binômio, tá? Então aqui a gente tem 5AB, nesse caso o 5 é o coeficiente numérico e o AB é a parte literal do primeiro termo. O 3 é o coeficiente numérico do segundo termo e o CD ao quadrado é a parte literal. Só relembrando aqui, tá? Que dois termos, dois monômios, a gente chama de binômio. E entre esse número aqui, 5, entre o 5 e o A, a gente tem uma multiplicação. Entre o A e o B também tem uma multiplicação, tá? Aqui é a mesma coisa. Entre o 3 e o C tem uma multiplicação. Entre o C e o D ao quadrado também tem uma multiplicação. Então, dois termos, dois monômios separados por uma adição ou subtração, a gente chama de binômio, tá? E nós também temos os trinômios, tá? Os trinômios. E os trinômios, eles são formados por três monômios, que também estão separados por uma adição ou subtração. Então, aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem 4AB mais 5C menos 2. Então, eu tenho 1, 2, 3 monômios. Eu tenho 1, 2, 3 termos. E esses três monômios são chamados de trinômios, tá? E como eu disse, eles estão separados, cada monômio está separado por uma adição ou por uma subtração, tá? Então, aqui, o exemplo 2, eu tenho x ao quadrado mais x menos 1. Então, eu tenho 1, 2, 3. Três monômios eu chamo de trinômio, tá? Eu tenho três termos aqui. E no exemplo 3, eu tenho m ao cubo vezes n mais m ao quadrado mais n elevado à quarta aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 termos, eu tenho três monômios. Então, três monômios eu chamo de trinômio. Esse nome é bem intuitivo, né? Tri de 3. Três monômios eu chamo de trinômio, tá? E mais uma vez, o que separa esses monômios aqui é uma adição ou uma subtração, né? Então, eu tenho 1, 2, 3 termos, tá? E a gente também tem os polinômios, né? E os polinômios, eles são formados por 4 ou mais monômios, que também estão separados por uma adição ou subtração. Então, aqui no exemplo 1, eu tenho 4AB mais 5C mais 10D menos 9. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 ou mais termos eu chamo de polinômio, tá? Aqui no exemplo 2, y ao quadrado menos x ao quadrado mais 3x menos 7 mais z. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Quando eu tenho 4 ou mais termos, eu chamo de polinômio. Então, essa expressão aqui também é um polinômio, tá? Porque ela tem mais de 4 termos. E o nosso exemplo 3, 4x ao quadrado vezes y mais 8x ao cubo vezes y ao cubo menos xy à quarta
menos 8. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 termos. Quando eu tenho mais 4 termos ou mais, né, eu chamo de polinômios, tá? Quando eu tenho 4 monômios ou mais, eu chamo de polinômios, tá? E aqui também você poderia classificar cada coeficiente numérico e parte literal aqui. Por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho o 4. Aqui no primeiro termo, né, eu tenho o 4. O 4 é o coeficiente numérico e o AB é a parte literal. Aqui no segundo termo, o 5 é o coeficiente numérico e o C é a parte literal do segundo termo. Aqui no terceiro termo, eu tenho o 10. O 10 é o coeficiente numérico e o D é a parte literal. E aqui o menos 9, aqui esse 9 é o nosso coeficiente numérico, né? Nesse caso não aparece a parte literal aqui, tá? E você pode fazer isso aqui para todos eles. Você pode classificar aqui como o coeficiente numérico e a parte literal para cada um dos termos aqui dos nossos polinômios, tá? Então, esses daqui são os polinômios. Vamos fazer aqui um exemplo para a gente ver como você pode usar isso aqui, né? Como resolver uma atividade sobre esse conteúdo. Então, fala aqui o seguinte: classifique as expressões algébricas abaixo como monômio, binômio, trinômio ou polinômio. Então, aqui, a primeira expressão a gente tem 2x² mais y. Como eu tenho dois monômios, como eu tenho dois termos, isso aqui vai ser um binômio, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um binômio. Um binômio. Aqui, na letra A, eu tenho 5ABC, né? Ou se não, 5 vezes A vezes B vezes C. Isso aqui é um monômio, porque eu tenho apenas um termo. Ah, professor, mas aparece 3 letrinhas. Não interessa se aparece 3 letrinhas, porque essas letrinhas, elas estão multiplicando, né? E quando estão multiplicando aqui, eu tenho apenas um termo, tá? Então, 5ABC, isso aqui vai ser um monômio. Isso aqui é um monômio, porque tem apenas um termo. É um monômio. E aqui na letra C, 3AB menos 4xy menos 10y. Nesse caso aqui, eu tenho 3 termos. Eu tenho 1, 2, 3 termos. Eu tenho 1, 2, 3 monômios. 3 monômios a gente viu que chama de trinômio. É chamado de trinômio. Então, nesse caso aqui, nós temos um trinômio. Nós temos um trinômio. Aqui na letra D, a gente tem x², y², z². Então, a gente tem apenas um termo, né? E apenas um termo a gente chama de monômio. A gente chama isso aqui de monômio. Tá? Ah, mas são 3 letrinhas. Não interessa se são 3 letrinhas. Essas letras aqui, quando elas estão separadas por uma multiplicação, né? Entre elas tem uma multiplicação, a gente considera isso aqui como um único termo, um só termo, tá? E um só termo a gente chama de monômio. Para você ter mais de um termo aqui, você tem que ter um sinal de menos ou um sinal de mais separando, né? Como aqui, ó. Então, nesse caso aqui, como a gente tem só um termo, a gente chama de monômio também, tá? E aqui na letra E, a gente tem 5x menos 10 mais y³ menos x² mais z³ x². Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 termos. Quando eu tenho 4 termos ou mais, eu chamo de polinômio, tá? Polinômio. Então, nesse caso aqui, nós temos um polinômio, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5 termos ou mais, né? Na verdade, 4 termos ou mais, eu chamo de polinômio, beleza? Bom, gente, então é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem procurar, enviar uma mensagem e até a próxima aula. Até mais.